te escutar. Eu quero te conhecer. Preciso ouvir tua voz. Fala, Senhor, eu quero te escutar. Fala, Senhor, que eu quero te escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 70 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender, havereis de olhar, sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertem e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra.
Mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Estimados irmãos e irmãs, aqui presentes nesse santuário dedicado a Santa Rita, aqueles que nos acompanham, a liturgia desse 15º domingo do tempo comum nos convida a meditarmos sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida e ao mesmo tempo a abrir o nosso coração para que esta palavra seja acolhida e possa produzir frutos em abundância. Na primeira leitura, o profeta Isaías vai dizer que a palavra de Deus é como a chuva e a neve, que desce do céu e não volta mais sem cultivar a terra. Ou seja, toda vez que ouvimos a palavra de Deus, quando alguém proclama, quando alguém anuncia esta palavra precisa penetrar no nosso coração e precisa provocar em nós mudança. A palavra de Deus é uma palavra que conforta, uma palavra que nos indica o caminho, mas também é uma palavra que exorta, que nos convida a olhar para dentro de nós, para a nossa pequenez, a olhar para dentro de nós, a nossa miséria, e reconhecer que precisamos e necessitamos de Deus, reconhecer os nossos pecados. São Paulo, na segunda leitura, vai dizer que não é fácil guardar e viver os ensinamentos do Mestre. Não é fácil guardar e viver o ensinamento do Mestre, mas não é impossível de colocar isso em prática. Ele nos ensina que o tempo da semeadura sempre é difícil, sofre com a dor e espera, mas se trata de um grito, não se trata de um grito de morte, e sim o início de uma nova vida que vem chegando. O evangelho de hoje, refletimos as preocupações das primeiras comunidades cristãs com a incredulidade. Jesus, vendo que muitos daqueles que o acompanhavam não estavam guardando os seus ensinamentos, ele propõe a parábola do semeador. O próprio Cristo explica para os seus discípulos o sentido da parábola. A semente que é a própria palavra de Deus, jogada no meio do caminho, ou onde a terra e o solo está duro, logo é consumida pelos pássaros. Ou seja, a palavra de Deus, quando cai num coração duro, num solo pisoteado, num coração que não se abre para a graça e a verdade de Deus, logo é roubada pelo inimigo, é destruída. Hoje, no mundo atual, nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, lembrando que aqui, onde estamos, diante do altar da palavra, na Santa Missa, é o primeiro lugar onde nós ouvimos a palavra de Deus. É o lugar mais importante, o lugar principal da nossa vida é na Santa Missa, onde, no primeiro momento, nós ouvimos a palavra, alimentamos da palavra, para, no segundo momento, alimentarmos da Eucaristia. Mas hoje nós temos a oportunidade, pelos aplicativos, pelas redes sociais, pela televisão, de ouvir
esta palavra. De deixar que a palavra de Deus possa transformar a nossa vida. Mas nem sempre nós queremos. Por quê? Porque muitas vezes eu só quero ouvir consolo de Deus. Muitas vezes eu só quero ouvir coisas boas. Lógico, a palavra de Deus, ela nos traz coisas maravilhosas. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus, ela nos exorta à mudança. A semente que cai no solo pedregoso é quando a pessoa acolhe a palavra. Ela começa a colocar em prática no seu dia a dia. Ela começa até a viver aquilo. Mas, quando vêm as perseguições, quando vêm as provações, ela desanima no caminho. Ela para. Por quê? A palavra não encontrou um solo, uma raiz. É como se, durante essa semana, nós deixássemos Deus transformar o nosso coração através da palavra, através do ensinamento que Ele nos traz. Só que nós não podemos esquecer que as dificuldades, as provações, as perseguições, elas vêm. E quantas pessoas estavam dentro da igreja, quantas pessoas estavam na liderança, mas vieram o sofrimento. Porque a primeira coisa que quando acontece na vida de um leigo, um momento de sofrimento ou um momento de dificuldade, muitos, eu vou parar de ir na igreja. Eu vou parar de rezar, porque parece que não resolve nada, parece que não muda nada. Ao contrário, meu irmão, minha irmã, quando as provações, as aflições, os sofrimentos vierem, aí que eu tenho que ser mais firme. Porque a promessa de Deus, a sua palavra, é que Ele sempre estará conosco, em todo momento, em todo instante. A semente que cai no meio dos espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, colocam ela em prática, mas as coisas do mundo falam mais alto. A correria do dia a dia, a ganância, o querer, o poder, as coisas que o mundo tem a oferecer, acabam sufocando a palavra de Deus no nosso coração. E quantas pessoas, elas têm tudo na vida, materialmente dizendo, mas são vazias, porque deixaram de buscar a palavra de Deus, deixaram de viver a palavra de Deus para satisfazer momentos que passam, momentos que não são eternos. Por isso, quando a palavra de Deus cai no coração de uma pessoa, que o seu solo, ele está bom, que a pessoa abre realmente o seu coração, está disposta a viver, está disposta realmente a colocar em prática, não importando o sofrimento, a provação, a perseguição, não importando se Deus consola, Deus direciona, ou se Deus exorta, porque nós precisamos ser exortados por Deus. O pai, nem a mãe, nunca vai querer o mal para o seu filho, para a sua filha. Sempre vai querer o bem, sim ou não? Sim. Mas Deus é a mesma coisa. Deus, Ele sempre quer o bem para nós. Padre, mas tem certas palavras na Escritura que é muito dura de seguir. E hoje nós vemos um grupo de pessoas que querem que atualize a palavra de Deus, que traga para a realidade de hoje. Não é a palavra de Deus que precisa ser atualizada ou ser mudada. Somos nós que precisamos estar atualizado na palavra. É bem mais fácil querer mudar o significado, é bem mais fácil querer tirar da Escritura aquilo que me
me leva ou me coloca a mudança do que eu querer mudar. Então muitas pessoas, né, hoje trabalham, não, mas a palavra de Deus é dura nesse sentido, não pode falar isso, tem que... Não é a palavra que tem que se adaptar, somos nós que precisamos voltar a entender que precisamos viver a palavra de Deus no nosso dia a dia. Que terreno a palavra de Deus encontra hoje em nós? Um terreno duro, espinhoso, ou um terreno bom? Que possamos abrir o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Essa palavra anunciada no meio de nós, e que o Espírito Santo ele possa cultivar em nós essa semente lançada, para que ela possa produzir em nós frutos de conversão, frutos de mudança, possa produzir em nós frutos de bondade, de fraternidade e de igualdade. Nesse 7º dia dessa nossa semana de oração por quebra de maldições, somos convidados a rezar sobre a segunda descendência hereditária, sobre os netos, os filhos dos vossos filhos. Primeiro nós precisamos entender que uma maldição hereditária, que ela não tem nada a ver com as chamadas culpas que carregamos dos nossos antepassados. A culpa original, ela foi apagada no dia do nosso batismo. A culpa do pecado sempre será pessoal. Eu não carrego a culpa dos meus avós, bisavós, tataravós, não. Mas muitas vezes eu carrego o quê? A consequência daquele pecado. A consequência daquele pecado. Eu posso carregar o peso das consequências de um ato dos meus antepassados, mas eu não estou pagando por aquele pecado que ele cometeu. Cada um vai ter que se arcar diante de Deus com os seus pecados. O pecado é pessoal nesse sentido, a salvação é pessoal. Existem 3 casos de maldição hereditária. Primeiro, quando alguém se consagra e consagra os seus descendentes ao demônio. Segundo, quando é feito um malefício contra toda uma família. E terceiro, creio eu que vocês já ouviram durante essa semana, por palavras malditas. Vamos para a primeira. É um dos casos mais complicados para a quebra dessa maldição, pois a pessoa, ela de livre e espontânea vontade, ela faz um pacto, uma entrega, e é um processo demorado. Na maioria das vezes, tem a necessidade de exorcismo, devido a algumas manifestações. Certo atendimento, rezávamos por uma moça, uma jovem, já mãe, e não entendíamos o porquê da situação que ela vivia. Até que no segundo ou no terceiro atendimento, né, no momento de oração, o demônio ele foi bem claro. Eu não vou sair dela porque a mãe dela consagrou a mim. Bem claro, né? A mãe tinha consagrado a própria filha ao demônio. São coisas que não dá para entender, né? Assim, dentro desse processo, como uma mãe pode fazer isso? Consagrar um filho. E olha que existe muitas mães fazendo isso hoje. Muitas mães que consagra, que entrega os seus filhos. E essa maldição, ela tem uma consequência. Porque foi entregue. E aquilo que é entregue, o demônio ele vai até o fim para resgatar. Porque muitas vezes a pessoa acha que eu só vou entregar. Gente, tem consequência aquilo que eu faço. E o demônio não faz coisas de graça. Deus, ele traz a cura de graça. Deus nos dá a libertação de graça.
Mas o demônio não. Nem que a pessoa pague lá, né? O que ela tem que pagar para fazer, não é só o dinheiro, não. Isso custa. Custa a salvação, custa a alma de muitas pessoas. Segundo, o malefício ele pode ser cortado, né? Quando é feito um malefício contra a família. Outra coisa que não dá para entender, né? As pessoas gastarem dinheiro, e olha que tem gente que gasta dinheiro, para mandar fazer um malefício, para destruir uma família, para destruir um lar, para desejar, né, a enfermidade, a morte. E existe, até hoje, pessoas que fazem isso. Existem pessoas que ela não está contente com a felicidade do outro. Ela não está feliz com o sucesso do outro. A pessoa não está feliz com o relacionamento daquela pessoa que está indo bem e ela quer destruir. Isso quando muitas vezes entram brigas, até mesmo de própria família, brigas de vizinhos. E a pessoa ela faz um malefício para quê? Para destruir a vida daquela família. Afeta, padre? Afeta. Mas nós vamos chegar onde nós queremos chegar. Por último, as palavras de maldição que são proferidas pelo nosso próprio lábio. São Tiago vai dizer: a língua nenhum ser consegue dominá-la. Ela é um mal que não se desiste e está cheia de veneno, veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas feitas à imagem de Deus. E o que é uma palavra, uma maldição? É uma palavra maldita, que lançamos sobre as pessoas. Essa palavra tem um certo peso. E creio eu que vocês ouviram isso, né? Quando um pai, uma mãe fala, né, para um filho: mas você é um vagabundo, nunca vai dar nada certo na sua vida, você não vai ter felicidade. Até mesmo quando, né, o avô ou a avó, aqui no caso, olha para o neto, ou melhor, olha para o filho ou a filha e vai dizer: você vai pagar tudo aquilo que você está fazendo comigo quando você tiver um filho. Pesado isso, né? Você vai pagar aquilo que você está fazendo comigo. Isso é palavra de maldição. E realmente, quando nasce o neto, aí a avó fica desesperada, né? Aí a avó quer resolver o problema. Aí a avó, mas e a palavra lá atrás, lançada? Ou quando, né, lá vem aquele pestinha. Talvez fala por falar, né? Mas essa criança parece um demônio, não para. Já ouviram isso? Alguns já, né? São palavras pesadas lançadas sobre as crianças. Essa criança parece estar com o capeta no corpo, né? Na hora do nervosismo a gente entende, mas são palavras que precisam ser evitadas, que têm destruído muitas famílias, destruído muitas vidas. Palavras que pesam, né? Você não vai ser feliz, você é um drogado, você é uma prostituta. São palavras que vai afetando. E a palavra proferida, o diabo ele vai... né? Então eu vou trabalhar. São brechas que damos. O diabo só vai agir quando houver brechas. E essas palavras lançadas são brechas que colocamos. O cristão, ele nunca pode dizer: eu não presto, eu não consigo, você não presta, você é incapaz. O cristão tem que dizer que tudo posso naquele que me fortalece. O mesmo acontece com os pais, né?
O pai e a mãe receberam de Deus a autoridade de abençoar os filhos. Mas, infelizmente, vemos pais amaldiçoando os seus filhos. Ah, você é burro. Você não aprende as coisas. Você nunca vai ser ninguém na vida. E quantas pessoas lutam, caminham 10 passos, volta 20. E na maioria dos atendimentos nesse sentido, que a pessoa fala: padre, eu não sei para onde vai o meu dinheiro, eu não sei para onde, eu trabalho, a gente constrói, daqui a pouco perdemos tudo. E vamos conversando, até chegar ao ponto. O ponto que, antes de casar, os pais não abençoaram o casamento. Tem nada contra a sogra, né? Mas tem sogra que fica amaldiçoando a sua nora. Aqui não acontece isso. Na nossa região tem isso, né? Se seu filho está casado com a sua nora, eles são uma só carne. E aquilo que você deseja para a nora ou o genro, também vai afetar o seu filho ou a sua filha. Não esqueça disso. Porque são uma só carne. E quem vai ser afetado são os dois. Então as palavras precisam ser pensadas antes de ser proclamada. Há também famílias que carregam maldições de seus antepassados, pessoas que vivem com doença, problemas financeiros, problemas de relacionamento e outros, porque herdaram dos seus bisavós, avós, pais, as maldições proferidas por elas nessa época. Aqui entra a maldição que muitas vezes, que o padre falou, que os filhos dos seus filhos sofrem. Lá atrás, quando você, que é avó, falou que o filho ia pagar tudo, que tudo aquilo que ele estava fazendo, ele ia um dia sentir na pele. Quando você falou que a família de seu filho, de sua filha, nunca teria nada, que eles iam sofrer muito, porque não estavam valorizando o que possuía, e N situações. Os meus netos não prestam, são vagabundos, né? Lá vem aquela criança. Mas, padre, existe a maldição? Existe. A gente depara com tantas e tantas situações. O que me incomoda também é que as pessoas dão mais credibilidade à maldição do que à ação de Deus. Quem é maior, Deus ou demônio? Deus. Se Deus é maior, o demônio não tem poder sobre a minha vida. Ele pode chegar até na porta, na janela da minha casa, mas na minha casa ele não entra, porque o Senhor, Ele reina na minha casa, na minha família. Aí que está a diferença. Esses tempos atrás, atendendo uma pessoa, tem o sangue italiano, e vocês sabem que italiano é calmo, né? Tem um casal junto comigo e sabe que o padre é tão calmo, né? Gente, a mulher ia uma vez, 2 vezes, rezávamos, pedia, tá. Até um dia que eu cheguei: senhora, me desculpe. O que tinha que fazer eu fiz. Porque a minha oração parece que não está não tendo efeito na vida da senhora, porque a senhora não crê que Deus pode libertar. Lógico que a pessoa ficou, né? Mas a pessoa ia, rezava, mas ela dava mais credibilidade ao demônio, à ação do demônio, que da ação de Deus. Nunca a pessoa vai ser liberta desse jeito. Como outra, que atendia aqui perto, região, a cidade vizinha de vocês. A pessoa não queria ser liberta, porque a situação que ela vivia trazia benefícios. Olhei para ela e falei: olha, o dia que você quiser a tua libertação, você volta, mas eu não vou mais rezar por você. Padre, mas o senhor é ruim assim? Não, não sou ruim. Se a pessoa não quer ser liberta, por que ficar esgotando as minhas forças? Por que ficar perdendo o meu tempo? E a pessoa tinha consciência, não é a pessoa que não tinha, ela tinha consciência
E ela mesma diz, os santos passaram por isso, então eu acho que Deus quer isso para mim. Então vai embora. Se Deus quer isso para você, Deus não quer possessão de ninguém, não. Deus não quer que o diabo use de nós, não. Deus quer os santos, santos. E nós precisamos entender que Deus, Ele pode nos libertar. Seja de qual maldição que nós estamos rezando nessa semana, seja malefícios que foram feitos, né? O padre falava de pessoas que gastam, né? Fazem malefício, eu vou fazer um trabalho para melhorar a minha vida. Esse tempo atrás, tem uma pessoa que gastou 20 mil reais para fazer trabalho. Nós estamos construindo um santuário lá, né? Eu olhei para ela, olha, se a senhora tivesse dado 10 mil para mim, para o santuário, eu rezava e saía mais barato pela senhora, né? Porque a pessoa só vai atrás do padre depois que a porca torce, né? Está sendo transmitido, o padre esqueceu. Só depois que o negócio está lá no lamaçal. Mas primeiro ela vai buscar em todos os lugares que mandam. E a pessoa gastou esse valor, 20 mil reais, porque o filho estava com problema financeiro, não sei o quê. Não dá para acreditar nisso. E é bem mais fácil eu pagar para resolver isso, né? Eu vou até alguém que faça o trabalho, pago uma quantia, beleza. Agora, buscar em Deus a minha libertação é difícil, porque depende de mim. Eu preciso dar o primeiro passo. Sou eu que preciso ir atrás. Sou eu. E quando eu vou até o Senhor, quando eu vou até Ele, Ele age na minha vida. Eu dou o primeiro passo, Deus acontece. Não é Deus que tem que ir atrás de nós. Não é Deus que tem que ir até a pessoa. Somos nós. Assim como você, que durante essa semana fez o propósito de vir, de participar, tenha certeza, muitas graças aconteceram e ainda vão acontecer na sua vida. Amém? Amém. Muitas graças. Por quê? Porque vocês querem. Quando eu quero, quando eu preciso, quando eu busco, Deus, Ele age. E não há nenhum mal, nada impedirá a ação de Deus na nossa vida. Nada impedirá a ação de Deus na sua vida. Padre, fizeram um trabalho. Deus é maior. Deus é maior. Padre, fizeram um trabalho para mim, para que destruísse a minha vida. Tive um acidente enorme. Mas vem cá, você saiu vivo? Sim. Mas eu perdi o meu carro. Destruiu tudo. Mas você saiu vivo? Sim. Deus te protegeu. Os bens materiais foram, mas Deus salvou. Deus preservou a sua alma, preservou a sua vida. É isso que eu quero entender. O inimigo não tem poder de destruir. Ele pode até tentar. Mas estamos sobre a graça de Deus, sobre o poder de Deus. Ele não tem força sobre a minha vida e sobre a minha família. Amém? Amém. Convido você a ficar em pé. Erga teus braços para o céu. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor pode libertar a minha família de todos os laços, de todas as correntes que tem atrapalhado a nossa vida pessoal, a vida familiar, a vida conjugal, a vida financeira e profissional. Nesta noite, Senhor,
nesta noite, Senhor. Eu renuncio Eu renuncio a toda força oculta, a toda força oculta, a todo mal que foi desejado, a todo mal que foi desejado, que foi lançado sobre a minha vida, que foi lançado sobre a minha vida, sobre a minha família. sobre a minha família. Eu rejeito agora, Eu rejeito agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os malefícios todos os malefícios que fizeram para destruir a minha família, que fizeram para destruir a minha família, seja cancelado agora, seja cancelado agora, em nome de Jesus Cristo. em nome de Jesus Cristo. Todo mal Todo mal que tenta destruir a minha família, que tenta destruir a minha família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, retira-te agora. retira-te agora A minha casa, da minha casa, a minha família, da minha família, pertence ao Senhor Jesus. pertence ao Senhor Jesus. Eu corto nesta noite Eu corto desta noite toda maldição toda maldição que vem por linha de família. que vem por linha de família. A partir de hoje, A partir de hoje, está rompido agora está rompido agora toda ação maligna, toda ação maligna, espírito de morte, espírito de morte, espírito de suicídio, espírito de suicídio, espírito de prostituição, espírito de prostituição, de adultério, de adultério, de vícios, de vícios, não tem mais poder não tem mais poder sobre a minha casa, sobre a minha casa, sobre a minha família. sobre a minha família. Eu rejeito agora Eu rejeito agora toda enfermidade falsa. toda enfermidade falsa. Retira-te da minha família. Retira-te da minha família Todo mal, todo mal, malefício malefício que fizeram que fizeram com o nome da minha família, com o nome da minha família, que seja queimado neste momento, seja queimado neste momento, em nome de Jesus Cristo. em nome de Jesus Cristo. Coloque a mão no teu coração. Abaixe sua cabeça por um instante. E pela autoridade do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço agora, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, todo mal que pesava sobre a vida dessas pessoas que aqui estão, aqueles que estão nos acompanhando, toda maldição, retira-te, seja cancelado neste momento, seja cancelado neste momento. Todo trabalho feito com nome, roupas, objetos, toda consagração com sangue, pactos, seja cancelado neste momento. Você que é avô, você que é avó, no silêncio do teu coração, vai agora pedindo ao Senhor que possa abençoar os seus netos, que possa romper da vida dos seus netos todo este mal que vem por linha de família, todo este mal que vem causando a destruição de geração a geração. Você, meu irmão, minha irmã, tem o poder desta noite de romper, de destruir essa maldição que tem acompanhado a sua família há tantas e tantas gerações. Todo espírito maligno, toda força oculta, liberta agora, Senhor, com teu poder.
Você que tem uma propriedade, e nessa propriedade acontece muitas coisas estranhas. O Senhor está visitando agora essa propriedade. E toda a maldição que estava sobre aquela propriedade está sendo agora cancelado pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor está sendo agora derramado sobre essa propriedade. E toda a maldição, até mesmo por causa de herança, está sendo cancelada. Está sendo cancelada neste momento. Você que não consegue ficar na sua casa, a sua casa deveria ser o lugar mais seguro e confortante, mas você não sente muito paz. O Senhor está visitando a sua casa neste momento. E todo esse espírito de confusão, de discórdia, todo esse espírito de desavença que reinava na sua casa, está sendo agora destruído pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que vivem no médico, fazem exames, não dá nada e vivem doentes. Pessoas que gastam seu dinheiro com tantos remédios, se não é um, é o outro da família. O Senhor agora está rompendo e destruindo essa maldição, essa enfermidade que foi lançada sobre a sua família. Retira-te em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Receba a libertação do Senhor. Famílias que existe muito suicídio. Várias pessoas da sua família tiraram a vida, e recentemente aconteceu isso. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de morte que estava sobre esta família, seja agora destruído e cancelado. Pessoas que já sofreram vários acidentes. Quando o padre falava de perdas materiais, você se viu nessa situação. Você já perdeu vários carros. Deus preservou a sua vida, mas pela autoridade do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu cancelo agora esse espírito de morte, esse espírito de acidente que vinha atrapalhando, tentando destruir a sua casa. Famílias que estão passando por situações de divórcio, e na sua família várias pessoas se divorciaram, se separaram. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora todo esse espírito de destruição que foi lançado lá atrás, que seja agora cancelado. E a partir da sua família, a partir de você, não mais acontecerá nada disso. Vai orando, vai pedindo, mesmo no silêncio do seu coração, vai desejando ao Senhor, vai dizendo a Ele: Senhor, me liberta nesta noite. Senhor, eu quero ser livre de todos os males. Senhor, eu quero ser livre de todas as maldições. Senhor, eu quero ser livre de tudo aquilo que atrapalha a minha vida, de tudo aquilo que é espiritual. Pela autoridade do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, retira-te dessa vida. Pela autoridade do nome de Jesus, retira-te desta vida. Quem impedirá a ação de Deus? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá?
impedirá? Nada, nada, nada. Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não tenhas medo, Deus contigo está. Ele está conosco. Confia nele, Confia. e ele tudo fará. Não tenhas Tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele, e ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Erga teus braços e cante. Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Pode ser mais forte, mais forte. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Mais uma vez, quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, Quem impedirá? Quem impedirá? Nada pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Nós cremos, Senhor. Quem impedirá? Nós acreditamos que o Senhor pode. Agindo Deus, quem impedirá? Sobre as nossas famílias. Quem impedirá? Quem impedirá? confia em Deus. Agindo Deus, Quem impedirá? quem impedirá? Sobre a nossa vida. Impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Sobre a nossa igreja. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Sobre a nossa cidade. Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não tenhas medo, Deus contigo está. Ele está conosco. Confia nele, Confia de verdade. e ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está, Deus contigo está. confia nele. Confia nele, e ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Para encerrar, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Nada pode impedir a ação de Deus. Agindo Deus, Nada, nada. Quem impedirá? Quem impedirá? Obrigado, Senhor. Quem impedirá? Obrigado, Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Obrigado, Senhor. Diga comigo, eu sou livre. Eu sou livre. A minha família é livre. A minha família é livre. Em nome de
Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você acredita nisso, aplauda.